Este é o projeto 3048 e nessa aula, na aula número 3, eu vou dar continuidade à leitura a partir do artigo 9º do decreto 3048. Então vamos continuar a leitura do nosso decreto 3048, que é tão importante para quem atua na área do direito previdenciário. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. Mais especificamente nesse vídeo, eu estou com um projeto bem teórico, que é a leitura do decreto 3048 em sua íntegra, lá no que está contido na legislação. Para quem tem interesse nesse assunto, a gente vai dar continuidade nesta aula número 3, a nossa leitura. O plano é que realmente a gente consiga ler todo o decreto 3048. Eu sei que vai demorar bastante, mas quem tem interesse neste assunto sabe da importância que é conhecer o que está no decreto, o que está na legislação, para que realmente possa desempenhar um trabalho bom, para que realmente possa compreender o direito previdenciário. Então eu te convido a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e se você quiser me ajudar, você pode curtir esse vídeo, pois isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e distribua ele para cada vez mais pessoas. Então vamos lá dar continuidade à nossa leitura no decreto 3048. Até a aula passada a gente leu, o artigo 6 até o artigo 9º, no inciso 1 a gente terminou na letra E. Agora a gente vai dar continuidade a essa leitura. Se você está chegando aqui agora, eu recomendo que você comece essa playlist do começo, porque todos os conceitos, a partir da leitura, eu vou explicando os conceitos que eu acredito que vai simplificar o direito previdenciário para vocês, na realidade. Como a gente leu na aula anterior, a gente está lendo o artigo 9º, que são segurados obrigatórios da Previdência Social, as seguintes pessoas físicas, como empregado. A gente está aprendendo aqui quem é o empregado do INSS, certo? O empregado do Regime Geral de Previdência Social. Essas letras eu já li todas na aula passada e agora a gente vai dar continuidade. Na letra F. Até a aula passada eu li a letra E. Quem é que é empregado para o Regime Geral? O brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado, e o contratado, domiciliado e contratado, salvo se amparado por regime próprio de previdência social. Então é o brasileiro que ele vai ser contratado para trabalhar para a União. A União é o órgão, vamos dizer, máximo do Brasil, né? O órgão que vai representar o Brasil em outros países, digamos assim, palavras simples. Então, esse brasileiro que vai trabalhar para a União no exterior, em organismos internacionais, qualquer organismo que seja na ONU, qualquer tipo de organismo, pelos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que ele seja contratado lá e que ele esteja domiciliado lá, ele vai ser empregado conforme o regime geral, ele vai contribuir para o regime geral. Ele só não vai ser empregado se, conforme a legislação do país, ele pertencer ao regime previdenciário deste país, porque neste caso ele está vinculado a este país e não ao Brasil. Então tem que verificar bem direitinho, e essas questões elas são mais comuns para as pessoas que vão prestar o concurso público, que cai o direito previdenciário. Quem é que é empregado ainda? A letra G. O brasileiro civil que presta serviços à União no exterior, da mesma forma ele presta serviço no exterior, em repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado, inclusive o auxiliar local de que trata os artigos 56 e 57 da Lei 11.440, este desde que, em razão da proibição legal, não possa filiar-se ao regime previdenciário local. Então, é praticamente a mesma forma, é o brasileiro que vai prestar serviço para a União no exterior, mas em repartições que são governamentais brasileiras. No inciso anterior, a gente estudou que as organizações eram internacionais e aqui são repartições do próprio Brasil. Mesmo que ele seja contratado e domiciliado lá, ele vai reger-se
e ser vinculado como empregado ao regime geral de previdência social, até esse auxiliar local que é definido por essa lei 11.440. Quem mais que é empregado? Letra H, o bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa em desacordo com a lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. Aí é interessante, porque lá na frente, em outra categoria, sem ser na de empregado, a gente vai ver um inciso bem parecido com esse. Quando o bolsista e o estagiário, ele presta o serviço em desacordo com a lei 11.780, que é a lei do bolsista e do estagiário, ele vai ser considerado empregado, certo? Ele não vai ser considerado a outra categoria que a gente vai ver lá na frente. Por quê? Quando ele for em acordo com a lei 11.780, ele vai se enquadrar naquela outra categoria e não nessa. Então, se lá na questão, muito provavelmente é mais fácil cair em questão de concurso, estiver dizendo que é em desacordo, ele vai ser empregado e não, acredito que seja facultativo, não tenho certeza, a gente vai ler mais lá na frente, porque esses detalhes a gente estuda mais quando é para prestar o concurso público. Letra I, o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante exclusivamente o cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Aqui é interessante, porque é muito comum. O servidor, aquela pessoa que trabalha para a União, para o Distrito Federal, para qualquer município, se ele presta um cargo que é exclusivo de cargo em comissão, ele vai ser vinculado como empregado ao regime geral de previdência social. Ele não pertence ao regime próprio daquele local, mesmo que naquele local tenha um regime próprio. Como ele é uma pessoa que possui um cargo em comissão, ele vai ser vinculado como empregado no regime geral de previdência social ou ao regime geral de previdência social. Letra J, é bem grande o empregado, que é muita gente que é considerado empregado. O servidor do Estado, do Distrito Federal ou do município, bem como das respectivas autarquias e fundações, ocupante cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não esteja amparado por regime próprio de previdência, que é interessante. Quando no município, quando na União tem. Não tiver no Estado, todos os estados também têm regime próprio, que vai se vincular mais ao município. Quando o município ele não tiver definido o regime próprio dele, essas pessoas que são servidoras públicas, elas estão automaticamente vinculadas ao INSS. E essa é uma dúvida que a grande maioria das pessoas que estão iniciando o direito previdenciário tem. Aonde é que vai pedir o benefício previdenciário do seu cliente? É no INSS? É no regime geral? É no regime próprio? Tem regime próprio? Não tem? Esse servidor é vinculado ao regime próprio? Esse servidor é vinculado ao regime geral? Então, se ele é um servidor, se ele é uma pessoa que é um cargo declarado em lei de livre nomeação e exoneração, ele é vinculado ao INSS, ao regime geral. Se naquele município não tem regime próprio, automaticamente ele é vinculado ao INSS e você vai pedir o benefício dele no INSS, que é o que diz nessa letra L. O servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tudo que for contratação para tratar de uma necessidade excepcional, que é de interesse público, vai vincular essa pessoa ao regime geral de previdência social, ao INSS. Letra M. O servidor da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, incluídas suas autarquias e fundações públicas, ocupante de emprego público, certo? Digamos que lá no município foi criada uma empresa pública e o servidor ele prestou concurso para essa determinada empresa pública, ele vai ser vinculado ao regime geral, mesmo que lá tenha regime próprio, certo? Se for empresa pública, ele vai estar vinculado ao regime geral de previdência social. Letra O. Então, o escrevente e o auxiliar, que eles foram contratados pelaquela pessoa que tem a titularidade do cartório, que são os serviços notariais, eles são vinculados ao regime geral de previdência social. Letra P. Aquele em exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que não seja vinculado ao regime próprio de previdência social. Aqui foi a redação dada pelo decreto 10.410. Aquela pessoa que ela participou da eleição e ela foi eleito, e é uma eleição na esfera federal, na esfera estadual, ou distrital ou municipal, ele vai estar vinculado ao regime geral, a menos que ele já seja servidor
pertencente ao regime próprio desse ente pelo qual ele está vinculado, certo? Não é servidor, não é vinculado ao regime próprio, então automaticamente ele é empregado do regime geral de previdência social. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio. Esse empregado, ele é o empregado do local que é internacional, do local de fora, do exterior, mas ele é empregado aqui no Brasil, ou esse órgão funciona aqui no Brasil, então ele é regido pelo regime geral de previdência social. Porém, se, conforme as leis daquele país, desse organismo internacional, esse empregado pertencer ao regime desse país, então ele se desvincula como empregado do regime geral, porque ele está vinculado e protegido pelo regime próprio desse país pelo qual ele foi contratado. Letra R. O trabalhador rural contratado por produtor rural, pessoa física, para o exercício de atividade de natureza temporária por prazo não superior a 2 meses dentro do período de 1 ano. Então é aquele trabalhador rural que foi contratado por uma própria pessoa, uma pessoa física, para exercer um trabalho temporário que vai durar ali 2 meses dentro do ano, até 2 meses dentro do ano. Então ele é um empregado, só que um empregado rural, mas é um empregado. Aquele contratado como trabalhador intermitente para prestação de serviços com subordinação de forma não contínua, com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, em consonância com o disposto no parágrafo 3º do artigo 443 da CLT. Tem horas que vai ser difícil eu explicar para vocês, certo? Então tem horas que vocês que vão prestar o concurso público têm que ler a letra da lei para se familiarizar com essa leitura e decorar o que está lá na letra da lei para que vocês consigam fazer a questão de vocês da forma correta. Quando não for muito importante para o direito previdenciário, eu vou realmente só ler e dar uma pequena explanação sobre o assunto, certo? Esse daqui não é tão frequente, o trabalhador intermitente. Então, aqui a gente finaliza a aula 3. Te convido a se inscrever neste canal e acompanhar esse projeto do Decreto 3048 e compreender o que o direito previdenciário ali na fonte primária dele, que é através do Decreto 3048, da própria lei, né, da própria legislação. O decreto ele veio para regulamentar a Lei 8.213 de 1991, que é a lei que rege o direito previdenciário em nosso país. Então, tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.